Tem muita mitologia em Naruto, principalmente quando falamos das bestas com cauda. Cada uma delas é inspirada em um demônio, um fantasma ou uma criatura do folclore japonês ou chinês. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Pra você que talvez não saiba, que eu acho bem difícil se você clicou nesse vídeo, né? Bijus ou bestas com cauda ou monstros de chakra seriam os seres gigantes lá do universo de Naruto que são formas vivas de chakra. Eles foram criados pelo Sábio dos Seis Caminhos, que é basicamente uma divindade ou algo parecido com uma divindade lá no universo de Naruto. Ele acabou salvando o mundo quando ele selou dentro dele mesmo a 10 caudas, que seria a besta primordial, e se tornou a Jinchuriki dela. Jinchuriki, no caso, seriam os ninjas ali que tem uma besta com cauda dentro deles. Bem, depois, por causa do seu filho, que é o Azura, o Sábio dos Seis Caminhos acabou usando a sua habilidade de criar coisas para dividir o chakra das 10 caudas. E com isso, criando as bestas com cauda, cada uma delas se diferenciando pelo número de caudas que ela tem, indo de 1 até 9, e por causa da forma dela, né, que é cada uma inspirada em uma criatura mitológica do folclore japonês ou chinês. Vamos então começar de uma cauda. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever no canal que tem vídeo novo toda semana. Se possível, compartilha também que me ajuda pra caramba. Deixa o like, hype aí. E também se você quiser aprender mais sobre folclore japonês, chinês ou qualquer outro tipo, dá uma olhada no comentário fixado que tem vários links lá. Só de você clicar neles, vai estar me ajudando pra caramba. Bem, uma cauda, que recebe o nome de Shukaku, recebeu vários Jinchurikis ao longo do tempo, mas talvez o mais famoso deles, talvez não, né? Com certeza é o meu personagem favorito de Naruto aí, que é o Gaara, da Vila Oculta da Areia. Inclusive, o Shukaku tem uma influência meio maligna sobre o Gaara no começo, como a gente pode ver lá no Naruto clássico. Inclusive, até o Gaara se torna um tipo de vilão ali no arco de invasão de Konoha pelo Orochimaru. O Orochimaru, inclusive, que também é uma referência mitológica aí. Mas sim, tem várias referências em Naruto, se vocês quiserem até trago um outro vídeo, se vocês gostarem desse daqui. Depois, mais pra frente, o Gaara começa a controlar mais efetivamente o poder do Shukaku. Porém, no arco da Akatsuki, lá no Naruto Shippuden, o Shukaku acaba sendo extraído do Gaara, e a besta com cauda some por um tempo até depois reaparecer na parte do Madara Uchiha, lá na Guerra Ninja, ajudando contra ele contra Kaguya. Depois dos eventos da guerra, o Shukaku tem até uma relação mais amigável com os humanos, chegando até mesmo a ser uma companhia bem agradável para Himawari, que é a filha do Naruto. Bem, o Shukaku tem a forma de um tanuki, que de fato é uma criatura que existe, é um cão guaxinim. Mas no folclore japonês ele recebe vários poderes sobrenaturais, principalmente o de mudar de forma, metamorfose. Ele gosta principalmente de assumir a forma humana. Ele seria meio que um trickster, ou seja, um trapaceiro, ele adora ficar pregando peça nas pessoas. Mas apesar disso, eles são até que bem bonzinhos. Por exemplo, tem uma lenda que conta que um Tanuki acabou sendo salvo por um homem. Depois, para recompensar esse cara, o Tanuki acaba assumindo a forma de uma chaleira, servindo ele mesmo de presente para o cara. Inclusive, essa natureza mais brincalhona e mais infantil do Tanuki explica a personalidade do Shukaku. A Matatabi, ou Duas Caudas, é uma besta que foi selada dentro da Yujito-ni, lá da Vila Oculta da Nuvem. Ela é apresentada pra gente já no primeiro arco ali do Naruto Shippuden, né, no arco da Akatsuki, onde ela aparece sendo perseguida por dois membros, que são o Hidan e o Kakuzu. Inclusive no começo dá a entender que ela tá fugindo deles, mas depois tem uma reviravolta ali na cena, que ela prende eles dentro de um lugar fechado, coloca umas pedras ali, faz umas pedras caírem bem na entrada, por onde eles passaram, e então se transforma na Matatabi, o que dá a entender que a ideia dela era sentar o cacete nos dois. Só que aí a cena corta, né, e quando volta ela tá toda nocauteada, toda lascada lá. O Zetsu aparece, leva ela pra estátua, onde eles vão arrancar a besta de dentro dela. Ela fica uns 3 dias nesse ritual e depois, quando acaba, né, quando eles arrancam a besta, ela morre. A Matatabi tem uma das formas mais legais das bestas ali. É um gato gigante e azul. Ou, se você quiser forçar muito, pode dizer que é um tigre, uma onça, algo assim. Mas na verdade a forma dela foi inspirada no Bakeneko, que é um yokai do folclore japonês, que tem a forma de um gato. Yokais, no caso, seriam criaturas sobrenaturais em geral do folclore japonês. Só que em esse específico, a presença do Bakeneko, na verdade, seria um mau presságio para todo tipo de evento ruim, coisas sobrenaturais, morte súbita, acidentes, doenças e muitas outras coisas. E essa coisa de mau presságio faz com que os gatos lá no Japão sejam tratados com muita cautela, porque se você irritar um Bakeneko, não vai acontecer coisa boa com você. Aí, entre outros poderes que eles têm, eles podem, por exemplo, mudar de forma e até controlar ou conversar com os mortos.
O Três Caudas, ou também chamado de Isopo, originalmente foi selado em Agora, que era o terceiro Mizukage da Vila Oculta da Névoa. Mas antes disso, ele teria sido selado na companheira do Kakashi, a Rin. Rin foi levada de volta para a Aldeia da Folha como um tipo de cavalo de Troia, uma armadilha, e com isso ela liberaria a besta com cauda para causar um estrago absurdo em Konoha. Mas isso falhou porque a Rin estava ciente do que poderia acontecer e meio que ela escolheu ir de base pelas mãos do próprio Kakashi, antes que os objetivos do pessoal lá da Vila Oculta da Névoa fossem concretizados. Bem, o Isobo fisicamente se assemelha muito a uma tartaruga com uma carapaça semelhante a um caranguejo e é coberta por espinhos, e possui 3 caudas que lembram camarões. Muito provavelmente ele teve a inspiração de 2 yokais, a Izonade, que é um misterioso yokai marinho do folclore japonês, que segundo as lendas, percorre as costas rochosas em busca de embarcações, e quando ele acha, ele vira uma cauda gigantesca para cima delas e assim que a embarcação afunda, ele devora todos os tripulantes. Entretanto, pela forma do Três Caudas, eu diria que ele também foi inspirado no Sazai Oni, que é um monstruoso yokai ou um demônio que assombra os mares. Ele se parece muito com crustáceos e costuma aparecer em noites de luar, dançando sobre a superfície da água como dançarinas exóticas ou dragões. O Quatro Caudas, ou também chamado de Son Goku, foi selado dentro de Roshi, da Vila Oculta da Pedra, mas é capturado pela Katsuki, que extrai o Quatro Caudas dele e ele acaba indo de base também. Após a extração, Son Goku é libertado e depois ajuda contra o Madara. Bem, o Son Goku tem a forma de um macaco ali, com pele verde e pelo vermelho, e tem olhos com íris amarelas e pupilas brancas. Meio que tem umas saliências ali de espinhos ao longo de suas caudas, presas alongadas e longos chifres curvados para cima em sua testa como se fossem coroas. Pelo nome vocês devem achar que ele foi inspirado no Goku de Dragon Ball, né? Bem, de certa forma foi, porque os dois tiveram a mesma inspiração, mas a questão é que Goku no Japão, ou Son Goku, é o nome de Son Wukong. O Kuko, ou Cinco Caudas, foi selado primeiramente em Han, da Vila Oculta da Pedra, só que durante ali o arco da Katsuki ele também acabou sendo capturado e foi levado até a estátua demoníaca do caminho exterior, e lá extraíram toda a besta de caudas dele e ele acabou morrendo. Mais tarde até ele seria revivido para lutar contra as forças aliadas dos ninjas. Pelo que eu vi também, Kuko foi a única que teve força de vontade suficiente entre as bestas, embora que por um curto período de tempo conseguiu romper o controle de Tobi e até atacar ele. Fisicamente não dá para dizer exatamente o que seria as Cinco Caudas. Ela parece ter um corpo de cavalo, uma cabeça de golfinho ou de peixe ali e alguns chifres até. O Kuko provavelmente foi inspirado em 2 lendas, e as duas são bem bizarras. O primeiro seria Sagari, que seria um tipo de fantasma cavalo. Ele tem a forma de uma cabeça de cavalo e tem uma pele ou alguma coisa estranha que ele usa para se pendurar em galhos de árvores. Embora tenha alguns contos que na verdade ele se pendure usando as crinas. Em algumas versões ainda ele tem um braço humano colado na sua cabeça. Essa lenda é de um local bem específico do Japão, das ilhas Kyushu, e de prefeituras ainda mais específicas de Fukuoka e Kumamoto. Outra lenda seria Bakikujira, que é um yokai presente no folclore Shimane, no oeste japonês. Seria um esqueleto de uma baleia que foi reanimado, que durante noites chuvosas costuma nadar perto da superfície do mar, aterrorizando todos que avistam ela. Segundo algumas fontes, o yokai chega a atingir 18 metros de comprimento e em suas aparições é acompanhado por uma comitiva de estranhos peixes e aves bem agouren. A Seis Caudas, ou também chamada de Saiken, no passado foi selada dentro de Utakata, da Vila Oculta da Névoa. No anime, uma tentativa de impedir que a técnica Fúria causasse uma destruição incalculável, Utakata entra em sua forma de 6 caudas e bloqueia toda a explosão. Mais tarde, Utakata é confrontado e capturado pelos 6 caminhos de Pen. Com isso, então, meio que o Saiken é extraído do corpo de Utakata, sendo selado na estátua demoníaca do caminho exterior, e dessa forma matando o Jinchuriki no processo. Saiken se assemelha a uma lesma branca com um tom levemente azulado. É bípede com braços e pés grossos. Com uma biju, ela é extremamente gigantesca e maciça, superando completamente as construções rochosas e florestas inteiras. Ele tem 2 tentáculos que seriam olhos destacados e aberturas semelhantes a buracos como uma boca. Seu corpo inteiro é coberto por uma substância viscosa e durante os últimos dias restantes do Rikudo Sennin, Saiken se parecia basicamente como ele é atualmente, só que muito menor. E ela também é inspirada no Sazai Oni.
O Sete Caudas, ou também chamado de Chomei, foi selada em fundo da Vila Oculta da Cachoeira. Inclusive, pelo que eu vi, essa vila aí é a única fora das grandes aldeias a ter uma besta com caudas. Bem, no anime, esse feito é atribuído à reputação da vila sempre produzir jonins qualificados. Essa besta com cauda foi selada em Fu, que acabou sendo capturado também por Kakuzu Hidan, pelo que deu a entender, e a besta foi extraída pela Akatsuki, resultando na morte de Fu. No mangá, pelo que eu vi, parece que o Deidara falou para o Naruto que Fu possivelmente era odiada e negligenciada pela sua aldeia. Os cidadãos ficaram felizes por ela ter sido capturada e também morta. Ela também foi uma das primeiras Jinchurikis a serem capturadas. A aparência de Chomei é claramente uma referência aos besouros rinocerontes, e esses besouros são reconhecidos por serem bastante fortes, pelo menos em relação à sua própria massa. No entanto, o nome Chomei faz referência a um poeta chinês do século XII, que renunciou à vida que ele tinha para seguir uma vida de reclusão. Conhecido como Kamo no Chomei, a maior parte da sua obra poética estava ligada à natureza e à reclusão. Curiosamente, os besouros rinocerontes também são bem reclusos, e se escondem em troncos e vegetações durante o dia na tentativa de se isolarem de predadores. O Oito Caudas, que provavelmente é a segunda besta mais conhecida, é a besta com caudas do Killer Bee, da Aldeia da Nuvem, e ele tem uma relação muito boa com ele, inclusive. O Killer Bee até ensina o Naruto a controlar a Kurama depois. Bem, o Oito Caudas tem a forma de um touro com polvo. Isso porque ele é inspirado no Ushione, um boi demônio, também conhecido como Gyuki, que inclusive é o nome do Oito Caudas. É uma classe de yokais pertencente ao folclore de várias localidades do oeste do Japão, de habitar regiões próximas a fontes de águas, como praias e encostas. A maioria se assemelha a um ser com cabeça de boi e um corpo monstruoso demoníaco, porém muitas variações são conhecidas. Existem versões com o corpo de boi e a cabeça de um Oni, que seria um demônio japonês, a cabeça de um boi e um corpo com a de uma aranha ou de um gato, ou mesmo a cabeça de um boi e um corpo de humano vestido com um kimono. No caso, seria a versão japonesa do Minotauro. Apesar dessas formas estranhas aí, todos os Ushione compartilham uma série de características, apontando para uma origem comum. Eles são extremamente cruéis e selvagens, exalam veneno tóxico e devoram seres humanos. Alguns Ushiones são espreitadores, atacando pessoas que se aproximam demais de seus covis. Outros são caçadores, vagando pelas costas em busca de presas. Os Ushiones mais cruéis devastam as mesmas cidades continuamente, infligindo terríveis maldições ou espalhando doenças. A Kurama, ou Nove Caudas, é a besta com caudas da Aldeia da Folha que está dentro do Naruto. Acho que ela tem a inspiração mais óbvia das 9, que é a Kitsune, que é um tipo de raposa mágica do folclore japonês, mas uma criatura da classe dos Obaki Bakemono, que são espíritos animais que se transformam em humanos, como os Bakenekos, que eu já falei aqui, e os Tanukis também. No Japão, sua imagem representa inteligência, sabedoria e muitas vezes são associadas a seres de maldição e às vezes também sagrados. Kitsune são descritas como seres extremamente inteligentes e possuidores de habilidades mágicas que aumentam com a idade e sabedoria. A cada 100 anos, cada uma das caudas cresce na Kitsune, tornando-a mais poderosa. Quando atingem 9, tornam-se semideuses, atingindo a onisciência e quase a onipotência. Uma de suas principais habilidades é a capacidade de assumir a forma humana. Normalmente, aparece na forma de uma mulher muito bonita, uma jovem ou uma velha. Bem, se vocês querem que eu fale sobre mais mitologia em anime, de Naruto mesmo, ou até de outros animes, comentem aí, compartilhem o vídeo, deixa o like e se inscreve, porque quanto mais o vídeo vai bem, mais rápido eu trago o próximo vídeo. Valeu!